Graça e paz, amados. É muito bom poder meditar com vocês em mais essa mensagem de hoje, dando continuidade às bem-aventuranças pregadas por Jesus no início do seu sermão, mais conhecido por nós, o Sermão do Monte. E hoje estaremos vendo o capítulo 5 de Mateus, versículo 5, que diz: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu vou me apresentar mais uma vez, para quem não me conhece. Eu sou o pastor Tony, pastor auxiliar da Quinta Igreja Batista de Nova Friburgo, e o pastor Alex, que é o pastor titular dessa igreja, me pediu para fazer uma série de mensagens, né, a respeito dessas bem-aventuranças que estão registradas, né, no capítulo 5 de Mateus, é onde Jesus começa o seu Sermão do Monte, trazendo para nós essas bem-aventuranças. E pastor Alex me pediu para fazer essas mensagens para as igrejas de batistas de Barão de Aquino e também de Campinas. Eu quero aproveitar aqui, inclusive, para parabenizar essas igrejas que estão com o pastor Douglas, né? O pastor Douglas é pastor titular da igreja de Campinas e pastor interino da igreja de Barão de Aquino. E o pastor Douglas, nesse tempo, está cuidando da sua família por conta da sua esposa que está acidentada. E eu quero parabenizar vocês, irmãos, dessas igrejas que têm cuidado do pastor Douglas nesse tempo. Né? Vocês que têm demonstrado todo o carinho, toda a atenção, todo o cuidado para com o pastor Douglas. Certamente o pastor Douglas tem sentido também por meio de vocês a presença de Deus, o cuidado de Deus. Né? Isso é muito bonito, isso é realmente cristão, né? E que Deus continue usando vocês para a honra e glória do nome dele, com todo esse cuidado que vocês têm tido com o pastor Douglas. E quero também aqui, se o pastor Douglas ver esse vídeo ou ouvir esse áudio que eu também estou fazendo, que meu amado amigo, eu te amo muito, tenho orado por você, sua família, todos os dias. Quando isso tudo aconteceu, eu estava indo para Minas Gerais, né? Inclusive no dia eu estava viajando e o pastor Alex entrou em contato comigo. E eu fiquei satisfeito sabendo que o pastor Alex estava do seu lado, né, nesse dia e te dando forças, né? E cuidando lá, podendo lá, estando ao seu lado para poder lá te ajudar no que fosse necessário, né? Eu fiquei muito satisfeito de saber disso. Inclusive, eu fiquei um mês lá em Minas Gerais, com o pastor Alex me dando as notícias para eu continuar orando. Todos os dias eu orei de lá. Inclusive, oro até hoje, né? A igreja, a Quinta Igreja Batista de Nova Friburgo, tem se reunido todos os dias em oração e tem orado todos os dias por você, meu amado irmão, pastor Douglas, e por sua família. Tá? E vamos orar nesse momento, que estaremos meditando na palavra de Deus. Pai querido, obrigado. Obrigado por mais esse tempo que estamos passando aqui. Eu te peço aqui junto com meus irmãos que o Senhor nesse momento, mais uma vez, ó Deus, ilumine, ó Deus, as nossas mentes, abra os nossos corações, ó Pai, por meio do Teu Santo Espírito, para que a gente adquira mais dessa vez, ó Deus, conhecimento do Senhor, ó Pai, através dessa bem-aventurança que estaremos vendo. E assim então, ó Pai, nós te pedimos para que não fique apenas no conhecimento, mas que a gente de fato viva, ó Pai, o seu ensinamento. Que ele seja eficaz em nossa vida, que coloquemos de fato em prática. Eu te peço aqui junto aos meus amados irmãos. E peço também, ó Pai, pelo pastor Douglas e sua família, em especial pela vida da Priscila. Continue abençoando, ó Pai, a vida do pastor Douglas, da Priscila, ó Pai, da Helena. E como eu disse, ó Pai, a Priscila que nesse momento está no leito, ó Pai, sendo cuidada, ó Pai, pelo Senhor, por conta do acidente que ela sofreu, em especial pela vida dela, que eu oro, para que o Senhor cuide dela, ó Pai, esteja recuperando, ó Pai, a saúde dela. Essa é a nossa vontade, essa é a nossa petição, ó Pai. Mas nós sabemos, ó Deus, que a maior petição que nós podemos fazer ao Senhor é a que Jesus fez, que seja feita a sua vontade. Nós confiamos plenamente no Senhor. E nessa confiança nós descansamos, ó Deus. E te peço que nessa experiência profunda que o pastor Douglas, a Helena e a Priscila estão passando, que o Senhor, Deus, esteja enriquecendo a vida deles com a sua presença, Senhor. É o que nós pedimos aqui, ó Deus, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Amém. Muito bem, amados. Então,
eu quero também aproveitar aqui e dizer que na descrição desse vídeo, desses vídeos que eu tenho enviado, né, nesse canal do YouTube, também estão as outras mensagens, certo? E essas outras mensagens estão no link, estão na descrição. E seria legal, seria importante, não só legal, mas importante demais quem puder assistir as outras mensagens também. Quem não assistiu, assista, porque nessa série de mensagens seria importante vir acompanhando, porque elas têm uma ligação muito forte, uma com a outra. E uma coisa que podemos ter certeza e certeza absoluta é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele pregou sobre essas bem-aventuranças e deixou elas registradas para nós na sua palavra, porque ele quer que seus discípulos de todos os tempos, né, de todos os lugares, desfrutem dessas bem-aventuranças. Conforme vimos, bem-aventurados significa felizes, né? Ou seja, significa bem-sucedidos, abençoados. Então, irmãos, é para os discípulos de Jesus desfrutarem dessas bem-aventuranças, colocando elas em prática em suas vidas, e sendo assim felizes, sendo bem-aventurados, sendo abençoados, não é? Sobretudo, irmãos, porque a gente sabe que quando a gente vive os ensinamentos de Jesus Cristo, nós estamos glorificando o nome de Deus. E não existe nada mais feliz para nós do que isso, né? Nós que somos crentes, genuínos, o que mais nos deixa feliz é a glorificação de Deus em nossas vidas. Então, assistam essas bem-aventuranças, elas estão na sequência colocada por Jesus, exatamente para que a gente vá vivendo essas bem-aventuranças e aprendendo sobre elas, né? E colocando-as em prática em nossas vidas. Então, hoje estaremos vendo essa bem-aventurança que se encontra no versículo 5 de Mateus 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas eu quero ler desde o versículo 1 com vocês, que diz assim. Vou ler do versículo 1 até esse versículo 5 que estaremos vendo hoje. A partir do versículo 1 diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Meus amados, conforme vamos caminhando nessas bem-aventuranças do Sermão do Monte, precisamos nos atentar para alguns aspectos, alguns fatos surpreendentes que vale a pena relembrar. Vejam, em primeiro lugar, existe uma sequência lógica. A gente já viu isso, mas vale a pena relembrar, né? Existe uma conexão óbvia entre essas bem-aventuranças trazidas por Jesus. Jesus as coloca numa ordem espiritual muito bem organizada. Ele começa nos mostrando a necessidade de quê? De sermos humildes de espírito, como uma atitude primária e fundamental. Tendo em vista, irmãos, que humilde de espírito significa o quê? Significa que a gente passa a reconhecer que de fato nós somos pecadores e sem nenhum mérito diante de Deus. E por conta disso, então, nós reconhecemos que somente em Jesus Cristo nós podemos ser salvos. E aí, então, a gente entrega a vida a Jesus. Por sua vez, a humildade de espírito, essa humildade nos conduz à condição de um espírito lamentoso, que é a bem-aventurança que vem em seguida. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas por que nós choramos? Choramos pelos nossos pecados contra Deus. A gente sabe que mesmo que Deus tenha nos salvado em Cristo Jesus, mas a gente sabe que, infelizmente, nós continuamos pecadores. E a gente chora por conta disso. A gente chora por ver os nossos próprios pecados contra Deus e também por ver o pecado do mundo contra Deus. Nós nos lamentamos por isso, por esses pecados contra Deus, tanto nosso quanto dos outros. E agora veremos que isso nos leva ao espírito de mansidão. Agora entramos nessa próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E outra coisa que precisamos nos atentar sobre essa sequência das bem-aventuranças é o seguinte: na medida em que elas vão sendo enunciadas, elas vão se tornando progressivamente mais difíceis.
Conforme vamos escalando esse monte, percebemos que claramente a necessidade de sermos verdadeiramente crentes para colocarmos essas bem-aventuranças em prática, irmãos. Nós passamos a perceber, irmãos, que a cada vez mais estamos mais na contramão de toda a filosofia humana. Sendo assim, chegamos num ponto, nessa bem-aventurança, em que podemos considerar que ficou mais difícil, irmãos. Ficou mais difícil, pois se tornou ainda mais rebaixador e mais humilhante do que tudo aquilo que a gente viu antes. E com isso, passamos a entender melhor as necessidades, né, de nos atentarmos ainda mais às palavras de Jesus. E até mesmo lá, quando Jesus começa a concluir esse sermão, o que Jesus diz lá pra gente? Olha, irmãos, meus filhos, olha, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que se encontram no caminho que de fato conduz à salvação. Então, amados, isso é importante a gente entender, porque Jesus começa a concluir já com essas verdades que ele vem trazendo desde o início. Não é fácil, não é algo que a gente pode viver de qualquer maneira. É algo para nos atentarmos, compreendermos e buscarmos a viver labutando por isso. Buscando em oração, buscando, meditando na palavra e buscando em oração viver tudo isso que está aqui. E assim a gente passa a entender, irmãos, que o crente é de fato diferente de tudo que o mundo prega, de todas as pessoas desse mundo. O crente é diferente. Ou melhor, irmãos, podemos até dizer que o crente não é só diferente desse mundo, mas o mundo, ele nem mesmo é capaz de entender o crente. Para o mundo, o crente é um enigma. Porque o crente, irmãos, o crente é um novo homem. O crente ele é uma nova criação, ele pertence a um reino totalmente distinto desse mundo. O crente ele é tão distinto desse mundo que se torna até mesmo inconcebível para esse mundo. E por isso eu vou além. O mundo, irmãos, não é somente incapaz de entender o crente, mas é até mesmo incapaz de suportá-lo. Existe uma história que conta de John Wesley, um homem de Deus, né? Ele, inclusive, é o líder, né, do movimento metodista. Esse homem, John Wesley, ele ia de cidade em cidade evangelizando, fazendo missões, e ele estava em uma cidade já há algum tempo, e ele não estava recebendo nenhuma afronta, nenhuma perseguição, e ele começou a ficar preocupado com isso, né? Ele achou que ele poderia não estar mais sendo fiel à palavra de Deus, então ele parou um momento, ele desceu do cavalo, se ajoelhou e começou a orar a Deus, perguntando a Deus se ele estava deixando de ser fiel, se ele estava negociando a palavra, se ele estava negociando a fé, porque ele até então não estava recebendo nenhuma afronta naquele local, naquela cidade em que ele estava já há algum tempo. E foi então que, quando ele acabou a oração, passou um tijolo em frente ao rosto dele, e quando ele olhou, era um fazendeiro irritado com ele por conta do evangelho que ele estava pregando naquela cidade há algum tempo. Então, foi uma oração muito rápida, respondida muito rápida, né? E aqui, irmãos, nós nos deparamos com esse versículo, né? Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E a gente sabe, irmãos, olha, quando Jesus proferiu essas palavras, ele sabia que ele também estava num momento em que as pessoas elas estavam aguardando um Messias guerrilheiro, um Messias militar, né? Então a gente pode perceber que essa bem-aventurança não é algo que as pessoas são contra apenas no nosso tempo. Lá no tempo de Jesus elas já eram contra a pessoa ser mansa. Elas, como eu disse, estavam aguardando um Messias militar que viesse embainhar a espada, né, contra os adversários, otorgando um triunfo final de vitória para o povo judeu, sobretudo contra o povo romano, que estava subjugando o povo judeu naquela época. E foi exatamente pelo contrário disso acontecer, ou seja, foi exatamente por Jesus pregar e viver
uma vida de mansidão, que ele foi odiado pelos outros, que ele foi perseguido e levado para a cruz, sob os gritos lá de crucifiquem-no, crucifiquem-no, né? Soltem-nos Barrabás, ou seja, soltem-nos o violento, crucifiquem o manso e soltem-nos o violento. Foi debaixo desses gritos que Jesus foi para a cruz. Então, irmãos, essa bem-aventurança sempre contrariou todos os valores que as sociedades de todos os tempos acreditam e defendem. E até hoje vemos uma sociedade buscando a felicidade por meio da força, por meio da agressividade. O lema do mundo é, né? Quanto mais forte, mais destemido você for, mais você vai prevalecer. Então, irmãos, precisamos estar bem atentos a mais essa exortação particular de Jesus nesse seu sermão. Se de fato não queremos estar juntos à multidão que está entrando pela porta larga e trilhando o caminho espaçoso que leva à perdição, então estejamos atentos a bem-aventurados os mansos, porque estes sim herdarão a terra. E eu quero começar a ressaltar aqui com vocês a respeito da forma negativa desse versículo, né? Vamos começar analisando o que não significa ser manso. Então, ser manso não significa possuir um atributo natural, por nascer assim, né? Não é uma questão de berço, não é algo biológico. Os fenômenos biológicos, irmãos, acontecem até mesmo com os animais. Um cão pode ser mais manso do que o outro, no que se refere à passividade. Eu já vi crianças tirando o osso da boca de cachorro, e o cachorro lá quietinho, sem fazer nada. Eu tenho 2 aqui que são mansinhos, né? Então isso acontece até mesmo com animais. Existem animais mais mansos do que outros. E você pode até perguntar, mas a questão é porque elas foram criadas também para ser mansas, né? Elas foram domesticadas. Mas preste atenção, irmãos, a questão aqui também não se refere a uma boa índole, não. Não se refere, essa mansidão não se refere àqueles que tiveram uma boa formação familiar, uma educação social, assim, bem, de uma boa referência. Não significa isso. Sabe por quê? Porque a mansidão que Jesus está tratando aqui é algo totalmente espiritual. É fruto do Espírito, né? Está lá. É como fruto do Espírito, a mansidão. Então é o fruto do Espírito de Deus em nós. Sendo assim, irmãos, a mansidão, da qual Jesus trata aqui, ela se encontra somente nos verdadeiros crentes. Vejam bem, irmãos, há pessoas que parecem ser mansas, no sentido natural da palavra, né? Mansa. Ela parece mesmo ser mansa, mas na verdade são apenas indolentes. Ou seja, para elas, tanto faz como tanto fez. Então, elas deixam para lá, elas deixam rolar. Elas cantam aquele cântico, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. É triste, mas é verdade. Então, irmãos, isso não é ser manso, tá? Na palavra de Deus, mansidão não significa deixar quieto e deixar para lá e não entrar em conflito com nada. Outras pessoas que são confundidas com mansas também, mas que na verdade o que está em foco é a tibieza, é a frouxidão, são pessoas assim também, sabe, que confundem a gentileza natural com mansidão. E mansidão também não é gentileza natural. Eu busco a paz a qualquer preço, a qualquer custo, né? É o politicamente correto. Inclusive que quer aplauso dos outros, né, por ser assim. É o politicamente correto. Não quer entrar em conflito com nada e nem com ninguém. Não é isso, irmãos. A mansidão que Jesus prega aqui não significa isso. Então, resumindo, ser manso não significa fugir diante das situações difíceis. Não significa ser uma pessoa tímida, uma pessoa covarde, fraca, indolente, que foge para não enfrentar e nem se posicionar contra o erro. Não significa isso. Pelo contrário, irmãos, a mansidão ela é compatível com uma grande força de caráter. O homem manso, irmãos, é alguém que acredita e defende com tal empenho a verdade
que se dispõe até a morrer por ela se for necessário. Todos os mártires cristãos nos dão um grande exemplo de mansidão. A gente tem a história, por exemplo, de Policarpo, né, um dos pais da igreja. Ele foi levado ao Coliseu Romano, já com mais de 80 anos que Policarpo tinha. E esse homem, Policarpo, ele foi levado então ao Coliseu, e lá, com mais de 80 anos, ele foi induzido pelo imperador romano para que ele não fosse lançado às feras, que ele apenas negasse o nome de Jesus. O imperador falou: tenha uma morte digna, é só você negar, dizer que você é um ateu e pronto, acabou. E Policarpo respondeu a ele que Jesus nunca tinha negado, Jesus nunca tinha o abandonado. Jesus sempre foi um Senhor, um rei da vida dele, bondoso, que sempre cuidou dele, e que ele nunca havia negado esse Jesus Cristo, esse rei da vida dele, e que não seria com 80 e poucos anos que ele faria isso. Então, irmãos, esses são os verdadeiros exemplos de mansos para nós. Outro grande exemplo de mansidão, inclusive que está na Bíblia, Estevão. Estevão não negociou a verdade, ele foi firme na verdade, ele pegou ali, né, mesmo sabendo que ele estava sendo perseguido e poderia até sofrer morte, como sofreu, né? Mas ele foi firme na mensagem, ele não negociou a palavra de Deus. E Estevão, então, ele foi apedrejado. A gente tem essa história lá em Atos. E por que a mansidão, irmãos? Então não consiste apenas em uma questão externa, mas consiste em algo realmente interno, em uma atitude que, como eu disse, né, é algo espiritual, é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Porque o que a gente vê como exemplo, tomando como exemplo Estevão? Estevão sendo apedrejado, ele ora em favor daqueles seus algozes, daqueles carrascos que estavam ali apedrejando ele. Ele ora a Deus, pedindo a Deus, né, para que Deus não imputasse a eles aquele pecado. Ou seja, Estevão ora para que eles fossem salvos por Jesus, para aqueles pecados deles, que estavam, inclusive, matando Estevão, para aquele pecado, inclusive, também ser lançado na conta de Cristo. Então, Estevão demonstra para a gente que, de fato, é ser um manso. Um manso, irmãos, é não apenas algo visível, espiritualmente, vivido, né, de forma, na prática, assim, no exterior, mas, como eu disse, está dentro da pessoa, é algo interior também, está no coração dela. Ela é mansa em amar as pessoas, em amar até mesmo os seus inimigos, como o próprio Jesus Cristo prega nesse Sermão do Monte um pouco mais à frente. Então, irmãos, há pessoas que, diante das situações adversas ou diante de algumas afrontas que recebe, elas são até capazes de equilibrar, né, o emocional diante da situação. Só que por fora, irmãos, ela está ardendo em chamas, né? Ou melhor dizendo, por dentro, né? Ela está ardendo em chamas. E como um vulcão, ela pode estourar a qualquer momento. Ela está prestes a qualquer momento a entrar em erupção. Porque ela até está aparentando uma mansidão, mas na verdade, por dentro, ela está indignada, ela está ali doida para estourar, né? E só não estoura porque ela sabe que aquilo ali pode até atrapalhar a vida dela em alguma questão. Mas ela não está por dentro em paz. Por dentro ela está sem o Espírito Santo. As pessoas que não têm o Espírito Santo é impossível de viver essa bem-aventurança na prática. Então, irmãos, ser manso não é ser aparentemente calmo, não é apenas não falar mal ou não fazer mal a alguém, mas ser santo, ser manso, é não desejar o mal, como exemplo de Estevão, não desejar o mal àqueles que estão fazendo mal contra você. Que coisa, né, irmãos? Mas para viver isso, irmãos, viver a mansidão na prática, na íntegra, não é possível viver se não for realmente operada em nós pelo Espírito Santo. É algo totalmente divino. Nenhum de nós temos força para sermos mansos, nenhum de nós.
Somente Deus pode capacitar uma pessoa a se relacionar com ela mesma e com o seu próximo, inclusive com os seus inimigos, usufruindo dessa qualidade de mansidão. Até mesmo, irmãos, porque a mansidão ela vem derivada de outras qualidades, né? Que o Espírito Santo já proporcionou em nós, que é a humildade de espírito, por exemplo, que a gente viu, vem anteriormente, né, a essa bem-aventurança. Antes vem a humildade de espírito, ou seja, ninguém pode ser manso sem antes se reconhecer como um vil pecador. E também ninguém pode ser manso sem antes chorar pelos seus pecados diante de Deus, né? E visto isso, irmãos, aí a gente pode agora adentrar na segunda e última parte dessa mensagem, e onde eu acredito, irmãos, que você tomará ainda uma noção melhor sobre o que realmente significa ser manso. Eu acredito também que você se sentirá ainda bem mais confrontado, irmãos, com essa segunda parte que nós vamos passar a analisar. Eu confesso que uma das coisas espirituais, irmãos, mais forte e mais verdadeira que eu já li na minha vida estão nas palavras de Martin Lloyd Jones, quando ele diz o seguinte: ele diz que muitos querem pagar uma de manso, né? Pagar de mansidão, batendo no peito, né? Dizendo que realmente são pecadoras, que elas não têm mérito nenhum diante de Deus, elas são pecadoras, mas e se demonstram mansos com isso, né? Mas até que vem alguém e aponta para elas um pecado que ela tem. Aponta para uma pessoa assim o pecado dela. E aí ela deixa de ficar mansa rapidinho, né? Rapidinho ela fica brava. Opa, pera lá, quem é você para apontar um pecado meu? Isso acontece demais, irmãos. De forma generalizada, ela mesma se chama pecadora, ela não perde a paciência, né, quando alguém chama ela de pecadora, né? Ela, não, sou muito pecador, mas aponta um pecado específico que ela tem para mostrar a ela que ela precisa deixar aquele pecado dela. Ela já fica brava, né? Já deixa de ser mansa. Então, irmãos, o manso, ele não manifesta esse orgulho. Ele não vive essa autocomiseração, ele não vive em piedade, em autopiedade. Ele não vive cuidando dos seus interesses pessoais. Ele não permanece nessa atitude defensiva para com os outros. E todos nós sabemos, irmãos, que essas coisas são as piores maldições resultantes do pecado. Quando é essa sensibilidade excessiva, né, que a gente carrega, essa sensibilidade que tanto nos cercam, né? E tem pessoas que passam a vida toda cuidando apenas de si mesmas. E se não bastasse, né, ainda desejam confete sobre elas, desejam louvores de homens. E não querem ser afrontadas por ninguém, não querem ser apontadas por ninguém, apontando o pecado delas. Todavia, meus amados, o homem que se tornou manso, ele pôs um ponto final nisso tudo. Ele não fica mais preocupado em proteger a si mesmo, tendo em vista que ele já se compreende que nada existe para ser defendido em relação à vida dele. O homem que verdadeiramente já se reconhece como pecador, né, conforme a gente viu, os bem-aventurados humildes de espírito, ele já se conhece, ele já sabe que ele é pecador. E o homem também que verdadeiramente já chora, né, por seus pecados, conforme a gente também já viu, bem-aventurados que choram. Então estes homens, eles já se anularam como quem não tem direitos nenhum e nem merecimento de nada. Ele já sabe, né, acerca de si mesmo, que ninguém pode dizer algo a seu respeito que seja exageradamente mal. Por conta disso, ele não precisa se preocupar com o que os outros dizem, porque ele já sabe que ele merece tudo isso e ainda mais. Ele sabe que o salário que ele merece é a morte. É forte isso, não é, irmãos? Mas está achando muito confrontador isso? Olha, meus amados, eu espero que, de todo o meu coração, sabe, que vocês estejam entendendo o cerne mesmo dessa questão, porque é a respeito dessa grande contradição para o mundo, dessa grande loucura para o mundo, que Jesus ele nos convoca para viver
Isso que está aqui. Ele vem aqui e nos diz: olha, isso significa ser bem-aventurado. Isso significa ser feliz. E por quê? Porque ser manso é uma bem-aventurança. O versículo completo vai nos dizer, né? Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Primeiramente, irmãos, os mansos, eles já são herdeiros da terra. Na vida presente, eles já são herdeiros dessa terra. Então eles já herdaram a terra nesse tempo, no aqui e agora. Porque o homem, irmãos, que é realmente manso, é o homem que vive sempre satisfeito, ele vive sempre contente. É como Paulo disse, né? Olha, nós não temos nada, não temos nada, mas possuímos tudo. Então nós já possuímos a terra, porque tudo é de Deus, né? Nós somos filhos de Deus. Então, não tendo nada, mas possuindo tudo, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 6. E a grande verdade, irmãos, é que o manso, ele abre mão de tudo desse mundo, porque tudo desse mundo é simplesmente nada comparado ao que ele realmente tem. Ele tem a Deus. Ele tem a Deus. E tudo que é de Deus foi dado a ele. Tudo que é de Deus é dele. O manso é filho de Deus. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, nos versículos de 21 a 23, lá vai dizer, o apóstolo Paulo dizendo aos coríntios, olha, tudo é vosso. Seja Paulo, seja Cefas, seja Apolo, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, as coisas futuras, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Ah, irmãos, é exatamente isso. Todas as coisas nos pertencem. Se é que somos crentes autênticos, tudo nos pertence. E nesse caso, então, já somos herdeiros da terra. Já herdamos a terra. Mas o futuro também é nosso, irmãos. E Paulo coloca a questão nesses termos, né? De Romanos 8,17, gostaria de ler com vocês, diz assim: e se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Meus amados, isso se dará nos novos céus e nova terra, né? Lá de Apocalipse 21, onde estaremos glorificados para sempre com Cristo, herdando a nova terra, a nova Jerusalém, que diz lá em Apocalipse 21. Para concluir, irmãos, eu quero lembrá-los que Jesus é o nosso maior exemplo de mansidão. Jesus, ele nos chama para aprendermos com ele a sermos mansos. Lá em Mateus, nesse mesmo evangelho, Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, vai dizer: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas é com muito pesar no coração, irmãos, que eu digo que, infelizmente, tudo que vimos aqui, tendo o próprio Jesus como exemplo, se contrasta com muitas pessoas que se dizem cristãs, né? Então é uma parcela considerável da igreja cristã dos nossos dias, irmãos. Sabe por quê? Porque muitos querem viver o cristianismo lidando com o outro de uma forma direta, sabe? O que significa? Significa que você pode não ser manso exatamente porque você não está lidando com o seu irmão na igreja, tendo Jesus Cristo no meio de vocês. Você está querendo se relacionar com o seu irmão de forma direta e não por meio da palavra de Cristo. E pronto, quem faz isso já se tornou um homem difícil, um homem violento. Aí, às vezes, por conta dessa violência, um irmão quer ali dominar o outro irmão. Isso é muito ruim, muito trágico, né? E por meio
de pressupostos humanistas que muitos desses irmãos carregam, esses irmãos então querem subjugar o outro, né, fazendo com que ele ande segundo a sua vontade. E ele quer, parece que realmente dominar o irmão ali, e não quer que o irmão seja de Cristo, não quer que o irmão seja livre, mas quer que o irmão seja preso a ele. Isso, irmãos, existe desde a época de Jesus, né? Esse zelo por um religiosismo infrutífero existe desde a época de Jesus. Pessoas religiosas querendo se apossar de outras por meio dos seus legalismos. Isso tem roubado, irmãos, tem roubado a liberdade cristã de muitos irmãos. A tensão e o nervosismo entre os irmãos tem roubado o lugar da mansidão e da comunhão prazerosa, né? Da compaixão, do amor entre os irmãos. E além disso, irmãos, essas mesmas pessoas, né, que fazem isso dentro da igreja, também têm pregado para o mundo esse mesmo comportamento de falta de mansidão, porque lidam com as pessoas lá fora, na sociedade, com grosserias também, com dificuldades, né, com legalismos. O mesmo legalismo que ela quer viver dentro da igreja, ela quer também viver nesse mundo, e aí acaba vivendo com grosserias e dificilmente mostrando mansidão, mostrando compaixão para com as outras pessoas. Elas são grosseiras, elas são difíceis de lidar, legalistas, farisaicas, né? Mas, meus amados, é por isso que muitas igrejas têm pregado o evangelho de forma, desculpa a expressão, mas patética, sem efeito nenhum. Mas a minha oração por nós, como igreja, nesse momento, é para que possamos ouvir Jesus Cristo dizer a cada um de nós que somos bem-aventurados, porque somos mansos, e por isso herdaremos a terra. Já herdamos essa terra do aqui e agora, por manter uma mansidão aqui, porque estamos limpos, né, nos nossos sentimentos, mansos em nossos sentimentos, e o que nós externamos é aquilo que a gente já vive dentro de nós, já está interiorizado. Então, o Espírito de Deus que já habita em nós nos faz externar a mansidão. E, amados irmãos, nós então herdamos essa terra. A gente vive feliz aqui, a gente vivemos bem-aventurados mesmo, por sermos santos. Herdamos essa terra, herdamos aqui e agora, sabendo que está tudo nas mãos de Deus, e o que é de Deus é nosso, somos filhos. Então andamos aqui em paz, mansos, e também herdamos a vida futura, o céu eterno que Jesus já preparou para nós, onde estaremos vivendo como herdeiros de Deus, como filhos eternos de Deus, no céu maravilhoso que foi preparado para nós. Esses são os mansos, irmãos. Esses somos nós que entregamos a vida de verdade a Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Eu quero agradecer a Deus nesse momento mais uma vez, terminando aqui mais essa bem-aventurança. Pai querido, muito obrigado. Eu te agradeço aqui mais uma vez junto aos meus amados irmãos por mais essa mensagem. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço para que mais essa palavra, Deus, mais essa bem-aventurança, de fato, venha fazer parte de forma eficaz em nossas vidas, ó Deus. Que não ficamos apenas no conhecimento, apenas no aprendizado, mas que a gente realmente venhamos a viver de forma eficaz, de forma efetiva, essa bem-aventurança em nossas vidas. Continue conosco hoje e sempre. Eu te peço aqui junto aos meus amados irmãos, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados. Deus os abençoe e os guarde hoje e sempre. Fiquem na paz.